sou a Lu e hoje nós vamos pintar um sino natalino. E o versículo que eu escolhi está no Salmo capítulo 119, versículo 11, que diz assim: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Você percebeu que aqui no risco eu coloquei algumas folhinhas com essas duas ranhuras e algumas eu coloquei só o risco do meio sem a ranhura? Então, nós vamos pintar primeiro estas que estão sem as ranhuras. Eu vou fazer aqui, ó, essas três, junto com você. Olha, essa folhinha aqui tá por trás de tudo, mas eu vou usar uma base inteira com verde, com azul bebê. Vou preencher mesmo. Você pode usar um azul hortênsia, pode usar um azul clarinho, se você não tiver, misture. Ou então dá uma olhadinha naqueles meus vídeos de misturinhas de azuis. Você vai ver que você vai aprender a fazer essa cor. Agora eu vou pegar um pouquinho do pistache. Verde pistache. Vou colocar aqui. Tá vendo que eu tô pondo no lugar que tá por trás? No lugar da sombra. Ó. Limpo o meu pincel, não deixo dividido. E agora a surpresinha, um pouquinho, olha a quantidade de tinta, de pântano. E eu vou passar aqui, ó, no centro e vou fazer, que não ficou quase nada, né? E vou fazer a ranhura, vou fazer uma mancha, na verdade não é bem uma ranhura. E vou pôr um pouquinho aqui desse lado. Aí, essa folhinha vai ficar assim. Agora, a outra, essa daqui, ela tá por trás das bolinhas. Então, ela tá numa forma bem deformada. Ó, você vai ter que preencher também. Aí, o pistache, eu vou colocar o pistache aqui, ó, pelo meio. É uma mancha. E agora, aquele pouquinho do pântano. Também puxei aqui e eu vou esfumar isso pra cá. Por mais um pouquinho aqui, ó, na base da folhinha. Só isso. Esta daqui também vou preencher. Você viu que eu nem lavei o pincel? Ó, já ficou meio sujinho de pistache aqui. Não tem problema não. Aqui é para ficar manchadinho. Agora eu vou colocar o pistache desse lado, porque aqui tá por trás daquela de lá. Limpo o meu pincel. Um pouquinho do pântano. Você viu que o pântano em cima do pistache, em cima do azul, ele já fica bem mais clarinho, a linha do meio, e eu vou fazer essa ranhura, esse puxadinho pra cá também. Posso até deixar mais escurinho aqui. Essas folhinhas que eu coloquei só o risquinho do meio, ficam assim com um acabamento. Esse acabamento eu vou fazer com pincel 0 e com o pistache. Olha, você faz aqui, ó, o espinho daquele jeito que eu gosto de fazer sempre, tá? Vai dando pinceladinhas pra fora, pra ficar, fazer aquele espinho, né? E de vez em quando uma aqui. Olha como que elas vão ficar. Uma tonalidade assim um pouco diferente, um pouco mais claras.
Isso, assim eu vou fazer, ainda tenho aqui no arranjo, ainda tem uma, duas, três, desse jeito. E eu já vou fazer e vou mostrar pra você. Olha, já fiz mais este e este. Fácil, né? Me acompanhou? Responde. Sim, Lu. Agora nós vamos fazer esse risco aqui. Eu tenho ele aqui, aqui e acho que vou colocar uma ali daquele lado também. Nós vamos usar o verde pântano e o verde grama. O verde pântano, você vai pegar aqui, ó, tô com o pincelzinho número 2. Você vai pegar ele só de um lado. Aí você vai deixar o pincel assim bem deitadinho e vai fazer isso aqui, ó. Pego mais tinta e faço pro lado de cá. Você vai fazer isso seguindo aqui, ó, minha orientação. Não vai passar para fora. Deixa mais ou menos desse tamanho. E viu que eu deixei ele bem vazadinho? Aqui eu vou entrar assim com o pincel sujinho. Só para dar um acabamento, ó, sujinho só, tá? Não fiz risquinhos, não. Agora eu vou pegar o verde grama, nem lavei meu pincel. E vou fazer mais alguns aqui cruzando. Não precisa preencher de novo. É só fazer alguns em cima. Aqueles buraquinhos que tinha de tecido, agora eles ainda continuam aparecendo, porque eu não preenchi tudo. Eu vou deixar assim. Vou fazer mais uma ali em cima para você ver como é fácil. Agora nós vamos fazer este aqui. Mesma coisa, ó, verde pântano. Vou começar aqui. Ficou mais grossinho, ó, não deitei o pincel o suficiente. Agora pra cá. E olha como eu vou deixando o buraquinho. Terminou aqui. Aqui eu vou fazer isso. Vou deixar sujinho esse cantinho. Sujinho, que eu quero dizer, é que eu só tô limpando o meu pincel. Eu não tô fazendo risquinho, nem fazendo fundo. Agora o verde grama. Por cima e aparecendo em alguns lugares. Evita fazer, se aqui você puxou o pântano assim, puxa o grama assim, meio atravessadinho. Daí ele vai cruzar e vai aparecer mais. Olha, aqui já chega. Agora nós vamos voltar aqui na esquerda, embaixo, e eu vou fazer junto com você aquelas folhinhas que tem a ranhura. Nós vamos mudar a cor. Agora, veja que eu deixei a ranhura pro lado de cá. Eu vou preencher essa folhinha com verde grama. Se você não apertar muito o pincel, não esfregar muito, vai aparecer um risco. Se você apertar, ou se o seu verde grama tiver um pouquinho mais duro, aí não aparece o risco. Mas você pode olhar no desenho e você vai ter o risco. Essa folhinha aqui, ela ficou por cima da bolinha. Aí, preenchidinho, lava o pincel e vai pegar o verde pântano, bem pouquinho. Passa a linha no meio e faz ranhura pro lado que tá marcado no teu desenho. Agora, você vai pegar o azul bebê, uma pinceladinha, e vai colocar aqui, ó, do lado, fazendo a luz. Você viu que eu tô colocando do lado contrário. Eu puxei a ranhura pra cá, agora eu puxo o azul bebê pra lá. Desse lado de cá, eu vou fazer uma linha aqui paralela com o verde pântano. E vou puxar. Viu que eu coloquei bastante tinta? É pra ficar mais fortinho. Muda de cor porque ela vai ficar um pouquinho mais escura. Agora vamos fazer esta aqui. Eu já vou preencher as duas.
Eu sei que as duas estão com as ranhuras pro lado de cima. Aí, já preenchi, agora eu vou colocar o pântano. No meio, ranhura pra cima. Aqui, ó, já deixei mais escurinho, que é a base da folha, e ela tá por trás aqui da flor. E esse daqui também, vou deixar aqui embaixo mais escurinho. E vou puxar a ranhura pra cima também. Lavo meu pincel e vou colocar agora de luz o azul bebê. Primeiro, vou colocar aqui desse lado e vou puxar pra dentro. Segundo, vou colocar paralelo com aquela linha e vou puxar pra fora. Você pode fazer isso daqui com verde musgo. Eu acho que vai ficar bem bonito também. Vai ficar assim mais gritante. Pronto, fiz as 3 folhas, te mostrei. Agora, essa folha aqui, eu vou fazer o acabamento com o verde pântano. Vai ficar bem espinhuda. Verde pântano, bate aqui o pincel e vai puxando para baixo, fazendo um contorno, mas não precisa contornar inteirinho. Aqui tenho bolinhas e depois eu tenho cabinhos, mas antes de fazer esses cabinhos, a gente vai fazer o fundo. E o fundo eu vou fazer depois de molhado. A última. Ela tá por cima, então ela leva acabamento aqui. Ela tá por cima, leva acabamento. Se precisar, depois a gente volta e passa novamente aqui o pincel. Com azul bebê, eu vou fazer aqui no meio uma linha. Essa linha não vai aqui em cima do pântano, vai aqui, ó. Em cima do lugar onde tá aquele mais clarinho ali que a gente colocou. E aqui, ela tá em cima da outra. Eu posso deixar um pouquinho mais claro esse espinho. Olha, eu tô colocando um pouquinho do bebê, mas por dentro. Aqui também, ó, vou colocar. Tá vendo? Coloco bem no cantinho, mas por dentro do espinho ali do pântano. E puxa para os dois lados. É um efeito a mais. Aí. Fazer aqui também. Só do lado de cima. Isso. Agora vai sumir um pouquinho ainda, vai ficar mais apagadinho, vai ficar bonito. Vamos aprender a fazer as bolinhas? Pincel número 2 de novo. Preencho com vermelho vivo. Mas pode ser com outra cor, Lu? Pode. Pode ser com qualquer tom de vermelho. Inclusive, tem tantas cores novas agora, e esse ano tem uma onda de cor de rosa que eu particularmente achei lindo. Eu tô até pensando fazer esse sino aqui na versão cor de rosa. O que você acha? Tem um laço, tem uma flor. Eu acho que vai ficar muito bonito. Dê sua opinião aí pra mim, por favor. Verde pântano na parte de baixo da bolinha. Aqui também. E aqui também. Fiz um pedacinho, uma meia lua. Porque agora eu venho com o pincel número 2, fazendo um pouquinho de sombra. Olha só, vou puxando pro ladinho e dando uma esfumada. Bem fácil. Se precisar, se o pincel estiver muito sujo, você dá uma lavadinha. Olha. E agora pontinhos brancos nessa folhinha, nessas bolinhas aqui. O pontinho branco é fundamental. Eu acho lindo.
pontinho branco. Então, o galinho que prende elas aqui, nós faremos depois. Agora, eu vou terminar lá do outro lado as duas folhas e as bolinhas que eu tenho lá pra cima. E já te mostro o trabalho inteiro. Olha, eu quero mostrar pra você, terminei aqui esse cantinho. Aí você tem uma dúvida, Lu, onde que eu vou pôr sempre essa sombra nas bolinhas? Coloque sempre do lado do pé, do lado do galinho. Vou fazer aqui com o pincel 0 o galinho com a cor sépia. Olha só, todas as sombras, isso aqui nem ficou certinho no lugar, ó, por mais um galinho assim. Todas as sombras estão do lado do pezinho. Assim. E eu vou pôr um pontinho aqui em cima, na sequência do galinho, tá? Que deu 2, não tem problema não. Esse galinho eu não vou pôr luz, porque depois a gente põe o glitter, e o glitter brilha muito mais quando tem escuro. Agora nós vamos fazer o laço, que ficou por trás de todos esses elementos aqui. Olha, eu vou preencher essa perna e esse lado aqui do laço com o vermelho vivo. Vermelho vivo, ele é clarinho, então os riscos aparecem totalmente. E eu vou pintar assim rapidinho. Então você demora um pouquinho mais. A sua tinta tá secando muito rápido, tá muito quente. Então faça de pedacinho, tá? Eu me distraí e fiz uma coisa aqui que eu não deveria ter feito. Essa parte aqui, ó, era para ser em amarelo. Amarelo ouro. Se eu passar em cima agora, não vai ficar. Vai ficar um laranja bem escuro. Eu vou fazer a beirada de cima igual é para ser. Porque aqui, depois de seco, eu consigo consertar. Agora eu não consigo. Você viu que eu passo o amarelo, ele não fica. Mas eu vou fazer esse pedacinho aqui da forma que é pra ser e ela em cima também. E você vai me acompanhar e vai ver que eu vou conseguir deixar aquilo ali dourado ainda. Só que não agora. Verde pântano. Pra fazer uma sombra, bem sombra. Você vai começar aqui nesse cantinho. Verde pântano, ele é bem escuro. Em cima do vermelho, ele dá uma sombra perfeita. Bonita. Só que tem que trabalhar com ele com muito cuidado. É muito pouquinho que você tem que pegar a cada instante. O ideal mesmo seria colocar no pratinho e pegar no pratinho. Eu vou colocar direto aqui, mas olha, coloco aqui no cantinho e dou uma espalhada. E eu tô pegando minúcia, tá? Pouquinho, pouquinho. Agora, onde tem esse risquinho, eu vou fazer com esse pincel mesmo. Tô com o pincel número 6. Se você quiser, isso aqui até você pode colocar com pincel 0. Não tem problema. Mas se você conseguir fazer com o pincel 6, olha que beleza que fica. Eu vou passar um pouquinho mais de tinta e vou começar aqui, ó. Essa área aqui eu vou deixar bem escura, porque é a dobra do laço. Bastante. E eu venho trazendo até aqui onde o laço se fecha. Aí vem esfumando assim, ó, na forma arredondada. Olha, essa área maior aqui, ó, fica clarinha. Deixar um pouquinho mais acentuado aqui a linha. Olha aí que beleza. Agora aqui, eu vou fazer um risquinho também. Saindo dali, eu venho fazendo esse movimento pra lá.
mais um pouquinho de tinta. E agora eu vou colocar aqui, tá vendo que tem um fundinho? Então, eu vou colocar aqui, ó, nesse fundinho. Vou esfumar pra lá e vou esfumar pra cá. Um pouquinho mais. E vou abrir um pouco mais pra dentro. Mas você viu que pros lados eu não fui muito, eu nem cheguei até aqui. Mas ficou assim, ó, meio em V. Tá, agora aqui é bem escurinho também. Eu venho trazendo linhas, porque aqui eu não vou fazer isso. Vou trazer uma linha, vou trazer outra linha. E dessa linha aqui, eu já vou tirar esse risquinho, ó, pincelzinho de ladinho e venho até aqui. Eu tô enxergando o risco aqui perfeitamente. Isso. Aqui eu vou pôr um pouquinho também, só pincel sujinho. Isso vai dar mais destaque pro amarelo. Agora eu vou pegar o pincel zero e o verde pistache. Enquanto tá úmido. Porque depois que seca, ele modifica a tonalidade. Aqui eu vou fazer do lado desse verde pântano, eu vou fazer um risco com o verde pistache. Ele vai sumir um pouquinho ainda, porque o vermelho tá bem úmido, mas vai ficar uma tonalidade bem bonita. Aqui também. Não levei até o final, porque ali tá bem escuro, a gente não precisa enxergar. Vou pôr do lado de baixo, que é mais fácil de colocar. Você viu que não precisa ficar aquele risquinho muito certinho, muito fininho. Ele só não pode fazer ondulação. Agora eu vou preencher aqui o outro lado de vermelho e prestando atenção para não preencher a faixa de amarelo. Aqui já preenchi, agora desse lado aqui é o fundo do laço. Então tem que ficar bem escuro, inclusive porque aqui temos a flor que vai ser vermelha também e vai ficar bem encostadinha. Então tem que deixar bem escurinho esse pedaço aqui. Ó, coloco e venho limpando. Na verdade vai ficar só uma ligeira sombra de vermelho aqui. A sombra aqui vai ser do vermelho. Isso. Agora, essa parte... Não, agora aqui em cima. Bem na curvinha, coloco um pouquinho do pântano e cresço aqui pelo meio também. Olha, vem fazendo assim um triângulo, depois dá uma desmanchadinha. E agora aqui de baixo, aqui tá franzido. Tem aqui uma linha e aqui a outra linha. Já vou levar até o final. Essa parte aqui, encostado no sino, escurinho. Depois você sobe, assim, com uma sombra. Agora eu vou colocar o verde pistache aqui nessas duas linhas também. Aqui também eu vou colocar um pistache. Acho que só um. E uma linha do pântano paralela. Agora eu vou preencher essas beiradinhas aqui com amarelo ouro. O que eu deveria ter feito aqui também. Mas ali, como eu disse, depois eu vou consertar. Eu vou colocar ainda um pouquinho do pântano aqui, ó. Que eu coloquei do lado de cá, daí quis colocar ali também. Bom, agora, pincelzinho 2 novamente. E a gente pega um pouquinho do vermelho, e eu vou começar aqui. Aqui, essa partezinha, vou pôr um pouquinho do vermelho no meio.
no meio desse amarelo. Aqui também, ó, eu vou fechar com o vermelho e vou puxar esse vermelho. Não fechei. Aqui a mesma coisa, eu ponho aqui na pontinha e puxo por dentro. Aqui também, ó, ficou totalmente amarelo. Esse daqui, coloco o vermelhinho aqui. Enfim, tá ficando um laranja ali, né? E novamente aqui, ó, bem no meio. Agora é hora do branco. Aqui, você vem trazendo o branco, puxando. E esse branco vem aqui, ó, ladeando o laranja. Mas não necessariamente você precisa cobrir todo o amarelo. Já vou colocar aqui também. Esse pincel tá grande, ó, sair pra fora aqui. Provavelmente depois a gente volta colocando mais branco. Aqui também, ó, tá vendo? Eu ponho no meio, aí eu venho puxando pelo contorninho. Assim, ó, dos dois ladinhos. Eu vou chegar ali o branco com o pincel 0. Ó, o branco vem aqui até o final. Provavelmente depois que terminar vai secar. Olha aqui, ó, o branquinho eu trago até embaixo. E dos dois ladinhos. Aqui eu não vou chegar o branco até aqui, porque aqui é uma dobra. Então, o branquinho vai ficar aqui, esse contorninho. Desse lado, ele vem até o final. Desse lado, não. Aqui também é a mesma coisa. Ó, terminei aqui, fazendo aquela linha que a gente tem do lado de cá, fiz ali também. Um detalhe, quando você estiver fazendo essa parte aqui do dourado e ficar assim, ó, cobriu quase todo o amarelo. Então, você vem com um pouquinho do amarelo ouro, voltando assim, ó, para o amarelo ficar aparecendo. Você pode cobrir aqui um pouquinho do laranja, até entrar um pouquinho no branco, porque o branco a gente vai realçar de novo depois. Importante que fique aparecendo assim um pouquinho do amarelo ouro, que não fique só o laranja. Agora nós vamos fazer o sino. Essa parte aqui eu vou deixar secar e depois eu vou fazer com amarelo ouro, branco e o vermelho do mesmo jeito. Nós temos aqui a parte de dentro do sino e nós vamos fazer assim. Tô aqui com o pincel número 8 e o cinza. Cinza claro. Vou colocar o cinza aqui, fazendo assim, ó. Colocando em volta aqui do pingente e fazendo esse movimento. Aqui pode ser um pedacinho, uns 2 centímetros também. Agora, eu vou pegar o ocre e vou colocar aqui. Até a beiradinha, aí eu vou fazendo ele sumir dentro do cinza nesse pedaço. Do lado de cá, a mesma coisa. Agora, nem vou lavar meu pincel e já vou colocar o sépia. E aqui, eu vou passar direto por cima desse risquinho ali, que é tipo um cordãozinho. Esse sépia vai fazer toda essa parte aqui, ó, do fundo, da beiradinha. Aí, aqui eu venho misturando ele no ocre, fazendo ele sumir. E aqui eu venho misturando ele no cinza, fazendo também sumir a divisão. Porque é uma coisa bem lisa, então não pode ter crespo, não pode ter textura. Mas pode ficar assim, ó, levemente manchado.
Que daí são os reflexos, não é uma textura. Textura é que a gente faz batidinho e deixa crespo. Reflexo tem que ficar lisinho e manchado. Mas as manchas não ficam muito aparentes, muito definidas. Quando eu tô fazendo isso aqui, a transição de uma cor para outra, eu venho trabalhando com o pincel, eu coloco força no pincel. Aí, aqui acho que já tá boa a mistura. Agora eu vou lavar esse pincel. Vou pegar um pouquinho do branco. E eu vou acentuar aqui a área que eu coloquei o cinza. Um pouquinho do branco aqui, ó, dos dois lados. Agora eu vou fazendo assim. A gente já tem cor, não precisa misturar esse branco muito. E ele tá em cima do cinza, acompanhando aquele lugar que eu tinha já o cinza, que era uma cor mais clara. Olha a diferença. Então, aqui também vai fazer esse movimento, ó, só que você vem dando pequenas batidinhas e fazendo os finais, assim, sumirem uma cor dentro da outra. Lavo o pincel. Vou pegar aquele pincelzinho número 2 e agora eu vou puxar o sépia. Olha, eu peguei tinta de um lado só. Eu tenho aqui a linha. Percebe a diferença? Então, aqui depois eu lavo o pincel e volto arrumando, esfumando. De novo, e eu tenho que sair daqui, não pode sair daqui porque aqui tem o excesso, vai ficar o excesso da tinta. Então, não posso começar. Tem que começar aqui no cantinho e vir trazendo o pincel. Olha como vai saindo um pouquinho a tinta, até o final. Bem de leve. Aqui deu uma entortadinha. Então, eu vou fazer um remendinho, ó. Mais um pouquinho do sépia. E agora eu vou fazer aqui. Ah, você pode fazer primeiro com o pincel. Ó, você tem que ter aquela linha paralela. Aqui, ó. E com certeza no teu risco não vai aparecer. Ó. Porque você misturou, apertou o pincel e saiu essa linha. Não precisa ficar muito forte. Começar daqui, venho pra cá, depois eu trago pra cá, por causa daquele problema também que aqui não pode ficar muito forte. Aí, o sépia, marcadinho. Posso colocar um pouquinho do branco aqui, paralelo com esse sépia. Isso poderia ser até com pincel zero. Dá um toque. Aqui principalmente, onde tá clarinho. Aqui também. Isso. Agora o pingo. Vou começar com o branco aqui nessa área. Ó. Acompanhando a forma. Ocre. Praticamente em todo o restante. Já dou uma misturadinha para não ficar aquela marca. É só para ficar uma área mais clara. Aqui também eu vou deixar uma manchinha de luz. Então, temos duas. Temos uma compridinha aqui e uma redondinha aqui. Eu vou lavar o meu pincel para poder fazer melhor essa passagem de cor. Agora é o sépia. Eu vou começar aqui que a área de ocre tá um pouquinho maior. Eu venho puxando de leve. Mais um pouquinho.
Quero fazer a linha aqui. O fundo, eu deixei ali mais clarinho para poder aparecer esse sépia aqui, ó, do contorno. E esse contorno aqui é dos dois lados. Coloquei a tinta, lavei o pincel. Agora, eu venho, essa parte aqui, ó, ela entra um pouquinho, tá vendo que tem o ocre? Então, aqui tem que sumir essa parte e pode ficar, aqui onde tem o ocre, pode ficar um pouquinho mais escurinho. Eu vou colocar uma isca de tinta aqui, ó. E do lado de cá também. Eu tenho uma luz aqui, e esse ocre entre os dois, eu vou escurecer um pouquinho. Vou tirando o excesso de tinta da volta. Lidando com o pincel, já tá praticamente seco, sem tinta. Ó, passo até em cima da luz aqui, tem pouquíssima tinta. Eu só tô esfregando mesmo o pincel. Ele tá puxando pra lá, então isso tem que vir um pouquinho pra cá. Essa luz, esse branco. Ele tem que fazer isso, ele tem que acompanhar aquela linha. Isso quer dizer que aqui tem que entrar um pouquinho mais. Olha como já melhorou, tá vendo? É só seguir a forma. Agora eu posso pôr de novo um pouquinho do sépia aqui. Aí está o nosso pingo. Eu vou fazer com o ocre aquela linha. E não vou deixar muito fininho, não. Eu vou colocar também com o ocre aqui, ó. Um pouquinho de luz ali na beiradinha de cima. Passar o pincel maior só para tirar aquela linha que ficou aqui por dentro. E agora, vou carregar o meu pincel zero de tinta branca e vou dar uma pincelada aqui, ó. Exatamente dentro de onde tava aquela luz. E um ponto aqui. Essa parte está pronta. E ficou muito bonito. Coloquei mais umas linhas aqui para ajudar, para facilitar. Acho que vou pôr ainda mais uma aqui no cantinho, ó. Uma beiradinha assim. Não, até ali. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos preencher de branco essa área aqui. Branco e essa área. Inclusive, aqui dentro, ó. Isso aqui é só uma linhazinha de relevo. Então, a gente vai preencher em cima. Aí, aqui e aqui você preserva. Aqui também pode pôr o branco. Vou preencher o meu e já mostro pra você. Aqui também, ó, pode pôr. Pode pôr o branco em toda essa área, menos nessas duas faixas aqui. Já fiz. Agora, eu vou pegar, ó, o mesmo pincel. É um pincel número 6. Um pouquinho do ocre. Eu vou tirar aqui no pratinho o excesso da tinta. E vou fazer uma sujeirinha de leve aqui, ó, bem no meio. Assim, pronto. Lava bem o pincel. E agora eu vou usar o azul bebê. Esse azul bebê eu vou colocar aqui, ó. Eu fiz um risco aqui para facilitar para você. E eu vou dar uma esfumada. Eu não vou trazer ele aqui em cima do amarelo, porque senão vai ficar verde. Olha assim, ó. São nuances, tá? Então, é bem pouquinho. Por mais um pouquinho aqui. Aí, agora, mais uma pincelada do azul bebê. E eu vou pôr aqui, ó. Tenho 2 espaços, né? Eu vou começar colocando aqui bem na beiradinha. Aqui vou dar uma puxada.
Ó, dou uma puxada para não terminar reto aqui. Esfregar um pouquinho aqui para tirar o risco do carbono que acabou ficando. Agora eu vou fazer aqui, ó, assim. Você viu que eu tô fazendo uma sombra só desse lado. Vou passar o pincel aqui, ó, um pouquinho só de tinta, para não ficar totalmente branco, mas eu passei aqui pertinho da linha. Agora eu vou pegar o azul Caribe e vou colocar aqui a segunda, acho que até vou preencher inteiro. Vou preencher inteiro. Depois eu quero pôr o sépia ainda, mas o sépia pode ir por cima do azul, vai ficar melhor. Aqui, você viu que a gente tem aquele... é uma linha, né? Depois a gente faz por cima. Agora, eu vou deixar um pedaço aqui com o azul bebê. Eu não vou preencher inteiro com azul Caribe. Vou puxar até embaixo. Esfumando. E venho esfumando ele assim, ó, um pouquinho para dentro do azul mais claro. Já vou pegar o sépia. E eu tô enxergando ali mais ou menos onde estava o risco. O sépia você vai colocar em cima do azul e não vai esfregar muito não, porque senão ele dá uma esverdeada também. Aqui tem aquela coisinha, mas eu vou deixar tudo escuro. Você viu como o sépia, ele vai sumindo para cima do azul Caribe. O azul Caribe vai sumindo para cima do azul bebê, e o sépia vai sumindo para cima do azul Caribe. Aqui, ó. Aqui tem um ressalto, daí aqui tem outro. Aqui é a pontinha da folha, cuidado, não deixa te enganar. Assim. Agora aqui vou pôr uma segunda sombra, só assim. Agora lá em cima, tem outro detalhe ainda. Vou trocar de pincel, vou pegar um menor, que tá durinho, sequinho e bem aparadinho. Com ele, eu vou fazer essas linhas aqui. E eu vou usar primeiro o amarelo ocre. Segura o pincel assim, ó, mais na ponta e começa, digamos, aqui. Nem vou passar pra cá, só na área branca. Depois vem pra cá, ó. Pode deixar assim mais grossinho. Depois aqui a mesma coisa. Agora eu vou pegar o sépia. O sépia eu pego com mais cuidado, só de um lado. Não é dos dois, porque senão vai ficar muito grosso. Agora sim, eu vou invadir essa área. Ficou torto. Eu tinha que terminar aqui, ó. Vou ter que consertar. Eu vou empurrar aqui a pontinha do branco com o branco ali. Agora eu vou pegar o azul Caribe, dá até para passar por cima aqui. Um pouquinho do azul bebê. Disfarçou, ficou amareladinho, mas disfarçou. Porque olha, o caminho que eu tenho que vir com ele é até aqui. Então vai ficar assim, ó. Tem que descer, ali eu subi. Aí, mas já consertei. Pra cá também. E aqui embaixo é a mesma coisa. E agora eu já vou começar aqui. Pra não errar. De uma vez, ó. Agora a gente deixa secar isso aqui para depois colocar a
a outra luz aqui. Para depois colocar o branco ali em cima fazendo a luz, porque agora tá muito molhado. Então, enquanto isso, a gente trabalha ali em cima. Eu vou preencher toda essa área aqui de cima com amarelo ocre. Vou preencher todo esse espaço. Agora que eu preenchi, você vai pegar assim, ó, uma sujeirinha do vermelho vivo. Vou até tirar aqui o excesso de tinta do pincel. Você vai fazer uma sombra aqui, ó, pouquinho assim. É uma sujeirinha mesmo. Vai ficar um pouco caramelo ali. E você vai fazer aqui também, ó. Tá, já vou fazer com esse mesmo pincel aqui mais uma sombra. Cantinho aqui que tá embaixo da flor. E vai limpando o pincel de pouquinho, para não invadir muito a área, e limpando o pincel. Isso, já fiz aqui. Vou lavar meu pincel. Eu ainda vejo aqui, ó, a linha. Eu vou pegar o branco agora e vou colocar bem nessa área aqui. Nem vou passar em cima da linha, mas vou deixar aqui assim bem mais clarinho. Aqui você pega a tinta e vai colocando, vai dando batidinha. Vai sumindo. Isso. Agora eu vou pegar o pincel. Eu vou trabalhar com o pincel 0. Onde eu tenho aqui esse azulzinho, eu vou colocar também o azul Caribe, só que menor agora a linha, né? Aqui também. Começa aqui bem justinho, cresce um pouquinho, termina de novo. Eu tenho o azul bebê, agora o azul Caribe. E agora o sépia. O sépia vai fazer um contorno. Aqui já tá contornado. E bem fininho. Agora eu completo a linha aqui, ó, com o sépia. Bem fininho. Essa parte aqui também. Aqui não precisa ficar bem fininho. Pode ficar um pouquinho mais grossinho. Essas linhas aqui de baixo com o ocre. Aqui, ó, eu tenho aqui. Tenho mais um aqui. E tenho aquelas aqui. Lavo o pincel, pego o sépia. E agora eu vou fazer uma sombra bem fininho. Desse lado e desse lado. Aqui, ó, por dentro e aqui por fora. Por dentro e por fora. Aqui também, ó, temos mais um desse, só que não aparece tanto. Eu pus o sépia e agora eu vou pôr um pouquinho do ocre. Ele tem que ficar assim bem mais apagadinho, tá vendo? Pus o sépia primeiro para passar o ocre e ficar apagadinho. Nessa pontinha aqui você vai fazer assim, ó, uma apertadinha de pincel e uma puxadinha. Uma apertadinha de pincel e uma puxadinha. Agora vai fazer mais uma aqui do lado, ó. Apertadinha, puxadinha. Apertadinha, puxadinha. Tem que ficar gordinho. Apertadinha, puxadinha. Apertadinha, puxadinha. Aqui não vai aparecer tudo. Bom, aqui ainda tá molhado, mas eu vou tentar fazer já a linha de luz. Peguei o branco de um lado só. Agora eu vou colocar aqui, ó, em cima
para deixar um pouco mais claro. Viu como dá a diferença? Faz um relevo. E aqui você vai chegar com branco, mas com pincel limpo já. Vem trazendo. Quando chega aqui, olha o que acontece. Fica bem clarinho. E aqui fica mais branquinho. Agora esse, mesma coisa. Aqui tá meio úmido ainda, então tá misturando a cor. Mas a gente vai... Não, mas você pode fazer assim mesmo. Quando chegar aqui, não carrega de tinta, tá? Só leva o pincel sujinho. Aí. E agora aqui a beiradinha. Nessa parte, você pode colocar o branco com esse pincel. Esse pincel número 2, um pincelzinho maior. Quando chegar aqui, você faz assim, ó, com bastante cuidado, para não entortar. E não deixa essa parte com o branco muito forte assim. Tem que ficar desse jeito aqui, ó, em cima do escuro. Ele vai sumir um pouco. Cheguei até a pontinha. Agora, a pontinha aqui eu vou fazer com o pincel 0. Eu quero que fique bem certinho. Posso até crescer um pouquinho. Por aqui sumiu. Do lado de cá a mesma coisa, ó. Veio, cresça um pouquinho, sumiu. Não precisa fazer o contorninho dele inteiro. Agora nós vamos fazer a flor com vermelho profundo e púrpura. E vou iluminar com branco. Vai ficar um pouquinho diferente, vai ficar meio rosado, mas só para sair daquele vermelho vivo, porque eu já usei vermelho vivo ali no laço e nas bolinhas. Então, é para modificar um pouquinho a tonalidade. Eu vou fazer pétala por pétala e você vai ver, ó, vermelho profundo. Eu vou começar aqui, ó, fazendo a sombra. No lugar da sombra, né? Vou jogar um pouquinho mais pra cá. Nem lavei meu pincel e já vou terminar aqui com púrpura. Parece que não dá muita diferença, mas só que eu vou iluminar com o branco depois. Aí você vai ver o branco em cima do púrpura, ele fica muito bonito. Ele fica cor de rosa. Vou pegar outro pincel, vou pegar o número 2 para colocar a luz. Essa pétala, ela tá dobrada. Então, essa área aqui, ó, vou deixar mais clara. E aqui no meio, ao invés de fazer com o escuro, eu vou puxar o branco. Deixar aqui bem mais claro. Um pouquinho só aqui. Você viu que o meio ficou escurinho. Troco o pincel de novo. Agora, esta aqui, vermelho profundo. Aqui pertinho das bolinhas. Vou fazer aqui, tem um fundo aqui que eu tenho que entrar com esse verde depois. E aqui um pouquinho, porque é uma dobrinha. Vou puxar aqui um pouquinho esse vermelho profundo. E já venho com o púrpura, preenchendo o restante da pétala. Aqui eu vejo a diferença, mas eu acredito que a câmera não consegue captar. A diferença é muito pouca. Assim, entre o vermelho profundo e o púrpura. Aí, agora eu troco de pincel de novo e branco. Primeiro, vou pôr um pouquinho aqui na borda. Segundo, eu tenho que pôr aqui para fazer a divisão. Olha. Para fazer a dobrinha. E agora, aqui, essa área, eu vou pôr um pouquinho, vou sumir pra lá, vou sumir pra cá. Ó, vai ficar assim um claro. E vou colocar um pouquinho aqui pra dividir essa pétala desta. Você viu que a gente tá trabalhando a base de manchas, né? E pra quem gosta de um tom assim um pouco mais
rebaixado, um pouco mais discreto. É bem mais discreto que o vermelho vivo, né? Tô gostando. De novo, vermelho profundo. Agora eu vou pôr aqui. E vou subir com ele aqui, ó, pelo meio um pouquinho. Púrpura. Pincelzinho pequeno. O branco, que eu vou colocar aqui, eu subi com um pouquinho, né, do vermelho profundo. Agora eu coloco do lado o branco. E vou dar uma esfumada pra cá, esse gordinho aqui, ó. Que vai sumindo. Deixar um pouquinho mais manchado. Um pouquinho aqui na ponta, só para aparecer a ponta, porque tá se confundindo com o tom que tem embaixo. Ó. A próxima, vermelho profundo. Eu tenho aqui uma curva. Eu vou colocar, ó, vermelho profundo aqui embaixo, no pezinho. Vou colocar vermelho profundo aqui nessa curva. Aqui e aqui. Vou puxar no meio. E agora eu vou preencher o restante com púrpura. Então, eu tenho vermelho profundo, púrpura, púrpura. E em cima do púrpura, eu vou pôr o branco. O outro pincelzinho. Tenho púrpura aqui na ponta. Aí, eu tenho vermelho profundo e púrpura. Lembra aqui, ó, a curvinha tava assim meio atravessado. Branco aqui, branco aqui. Não precisa chegar até o meio, porque aqui eu tenho uma linha de escuro, de vermelho profundo. E aqui do ladinho, assim, eu vou puxar um pouquinho do branco. Vermelho profundo, vou pegar essa pequenininha aqui agora. Vou preencher ela inteira com vermelho profundo. Essa daqui, eu vou pôr só um pouquinho de púrpura ali na ponta, para pôr um branquinho. Que a ponta dela tá aparecendo aqui. Então, agora aqui o púrpura. Branquinho, pontinha, dou uma puxada, uma sumida com a cor, puxar um branquinho aqui pelo meio. Vermelho profundo aqui, porque ela tá por trás. Aqui eu vou deixar para pôr o púrpura. E vou puxar só um pouquinho assim pelo meio, porque ela tá por cima aqui, ó, desse lado. E tá por cima desse lado aqui inteiro. Branquinho. Vou colocar aqui, que tá por cima. E vou colocar aqui também, ó, que tá por cima. Uma esfumadinha. Um pouquinho mais aqui. Só sujeirinha de pincel no meio. Esse daqui ficou sem meio, né? Vou colocar um pouquinho de branco aqui, ó. Gordo, fundo, gordo. Gordo, fundo, gordo. E agora aqui a última. Coloco vermelho profundo aqui, puxo pelo meio e púrpura de todos os lados. Branco. Aqui nesse gordinho. Aqui desse lado também, no gordinho. Vou puxando o pincel de leve, uma pinceladinha de leve no meio, só para marcar ali. Sujei meu pincel, tenho que lavar. E aqui, ó, na ponta também vou pôr o branco. Eu vou, com o pincel zero e o vermelho profundo, eu vou fazer aqui, ó, o fundo desse
pistilozinho aqui que eles têm, essas inflorescências, acho. Não é uma bolinha, tá? Esse daqui é meio compridinho. Aí, fiz o fundo para deixar escurinho. Agora, eu vou trabalhar com, primeiro, o verdinho, pistache. Vou fazer aqui, ó, uma meia lua. Vou fazer esse virado pra cá. Eles têm um lado, esse tá pra lá, esse tá pra cá. Então, o verdinho vai embaixo. Esse vou fazer virado pra cá. Esse virado pra cá. Não, esse eu vou pôr virado pra lá. Vou pôr o verdinho aqui. Vou virar ele pra lá também. E esse virado pra lá. Aí, esse verdinho, ele tem que aparecer bem, tá? Então, pode até crescer ele um pouquinho. Agora, vem uma camadinha de amarelo ouro. Pode até, quase preencha inteiro aqui com amarelo ouro. Se quiser, pode até preencher o restante da bolinha desse ovalzinho aqui. Preencheu o meu. E agora vem um toque de vermelho. E eu vou colocar o vermelho vivo. Assim, ó. Ele é meio compridinho, não é uma bolinha. Ele fica assim meio... uma hastezinha. Quando secar essa flor, eu vou colocar o branco novamente numa luz seca. Vai alterar aqui bastante, ela vai clarear bastante. Agora, eu vou colocar os galinhos aqui que eu nem risquei. Aqui, ó, eu risquei os galinhos agora. E vou colocar com o sépia e o pincel zero. Aqui tem que passar. Aqui também tem que ter um cabinho. Pronto, ficou tudo bem reto. Então, vou puxar um pra cá também. Só que esse eu não vou passar por cima da folha, não. E outro assim. E mais um pra cá. Porque esse espaço ficou muito vago. Isso, o galinho pronto. Agora a gente tem que esperar secar, porque eu quero fazer o fundo molhado. Eu vou terminar, eu vou consertar também o meu laço, lembra? Que eu fiz ali e me distraí, passei tinta no lugar errado. Então, eu vou consertar ele agora. Olha só, eu já consertei aqui. Já comecei a fazer a luz nessa flor, mas resolvi parar. Eu vou borrifar um pouquinho de água e vou fazer o fundo. Água só para umedecer, não é para encharcar. Eu vou usar o azul Caribe, que nós já usamos aqui. Olha, tirando todo o excesso. Vou colocar aqui nesses fundinhos. Eu não vou me alongar muito com esse fundo. Nem vou sair aqui. Mais um pouquinho aqui pertinho da flor. Aqui eu vou sumindo. Do lado de cá. Vou começar aqui, vou sair com um pouquinho. Sumindo, porque aqui eu tenho um cantinho também. Você imagina assim, ó, tá vendo? Parece um círculo, só que não tem a linha. Você tem que sumir. Agora um pouquinho aqui. Limpando esse pincel. E um pouquinho aqui. Esse é o espaço amplo de fundo. Então, você deve trabalhar bem para ficar bem sumidinho. E aqui na entranha que tem que ficar mais fortinho. Só até aqui, nem vou passar aqui. Um pouquinho mais aqui. Agora eu vou pegar com o mesmo pincel um pouquinho do verde pântano. Tiro totalmente
Eu vou deixar bem mais escuro aqui, ó, esse cantinho. Saindo aqui um pouquinho. Peguei por engano preto, comecei ali, ui. Mas agora vai com verde pântano, ó. Vou passar um pouquinho por cima e não vai dar nem para perceber. Você sabe porque eu te contei. Só pelo meinho. Um pouquinho aqui dentro, verde pântano, tá? Sumiu. Um pouquinho aqui no cantinho, sumiu. Não é para cobrir o azul, tá? O verde, ele vai ficar fazendo um segundo sombreado. Quando você carrega o pincel com a tinta, você começa sempre nos cantinhos. E como tá úmido, você pode passar por cima, assim, ó, dos elementos assim, mais tipo risquinhos, que não tem problema. Aqui também vai ficar bem escurinho. Você viu que eu tô trabalhando com uma brocha número 6. E tô fazendo, quando passa um pouquinho em cima, aqui ainda vou trabalhar com o branco. Mas tá úmido, então é só você passar o dedo em cima que sai a tinta. Pouquinho aqui, pouquinho aqui. Pronto, agora eu vou fazer o branco de novo. Um pincel número 6 aparadinho agora. Eu vou fazer, ó, vou pôr aqui um pouquinho mais. E eu vou fazer aquela pétala ali que eu ainda não fiz. Junto com você. Então, você pega um pouquinho de tinta, limpa teu pincel e vem trazendo o branco em cima do lugar onde já tinha. Aí você vai esfumando de leve. É assim que a gente faz a luz seca. Olha, aqui já tinha branco. Daí vem limpando o pincel. Pronto, vou fazer um acabamento com pincel 0 aqui nessa flor. Porque o que eu gosto mesmo é do vermelho vivo. Mas aqui eu quis fazer um outro tom. Porque sempre vermelho vivo, sempre vermelho vivo. Ó, aquele mesmo acabamento que eu gosto de fazer nas folhas, eu vou fazer aqui. E vai ficar muito legal. Vai acender essa florzinha. Você viu que não é um acabamento, um contorno contínuo? Eu vou deixar um pouquinho mais escurinho aqui, entre as florzinhas aqui. Porque esse daqui que é a flor flor do Natal. Isso aqui são folhas. As vermelhas, aqui tem vermelhas e tem verdes. Aí, escureci um pouquinho mais. Acho que apareceu, agora eu gostei mais. E agora a gente vai brincar com glitter. E aqui, nossa, vai ter muito lugar para pôr glitter. Acabei de colocar o glitter, dimensional, relevo, ouro. Ó, coloquei toda essa parte aqui, olha como ficou legal, na flor, mas não contornei inteiro, no laço, nas folhinhas, nos galinhos de pinheiro. Esse risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, eu agradeço. E até o próximo vídeo.